Sejam bem-vindos, professor Dias na área, para mais uma aula de física no tópico cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje, vetores, composição de movimento. Então vamos agora para a nossa aula. Então vamos iniciar com o tópico 1, composição do movimento. Então, o que seria a palavra composição? Nesse termo, nós teríamos dois ou mais movimentos. Então, sempre que nós tivermos dois ou mais movimentos, nós temos uma composição de movimento. Agora, qual a definição então? Então, quando nós temos um movimento resultante em virtude de outros movimentos simultâneos, aqui nós vamos ter um movimento relativo, que é aquele que é arrastado. Já vamos observar esse detalhe. O movimento de arrastamento, que é aquele que arrasta, e eles em relação a um ponto fixo, a um referencial fixo. Então, o que seria então a composição do movimento? Nós temos dois movimentos, o relativo e o do arrastamento. Pessoal, então está aqui representado da forma vetorial. Ó. A velocidade resultante é a soma vetorial da velocidade relativa com a velocidade de arrastamento. Tá certo? Agora, vamos aqui compreender um ponto importante. Nós estamos trabalhando com análise vetorial. Velocidade é um vetor. Então, nós temos que usar a regra do paralelogramo, a regra do polígono, para relacionar a questão da direção e sentido do vetor. Agora, para o módulo, nós podemos usar a regra da lei dos cossenos e os casos particulares, tá certo? Geralmente, nós usamos mais os casos particulares, 0 graus, 90 graus, 180 graus. Então, agora vamos fazer uma observação. Como saber se a velocidade é a resultante, se a velocidade é a relativa, se a velocidade é o de arrastamento? Então, o primeiro ponto importante é saber que na composição do movimento nós vamos ter três situações. Um ponto fixo, aquele que é arrastado e aquele que arrasta. Então, a velocidade resultante vai estar sempre relacionada a um ponto fixo. A velocidade de arrastamento também está relacionada a um ponto fixo. Agora, qual a diferença, professor? A velocidade resultante está relacionada ao que é arrastado. E o arrastamento é aquele que arrasta. Então, um detalhe importante, ambos estão em relação a um ponto fixo. A diferença é que o resultante é sempre aquele que é arrastado. E o arrastamento é aquele que arrasta. E a velocidade relativa é aquele, pessoal, que não tem um ponto fixo. Tá bom? Agora é fácil. A relativa é aquele que é o arrastado em relação a quem arrasta. Professor, não estou compreendendo. Pessoal, vamos entender como seria a composição do movimento. Vamos agora ver nos exemplos. Tá certo? Quem é o que arrasta, quem é o que é arrastado e quem é o ponto fixo. Nós temos aqui o primeiro exemplo. A mulher na esteira, pessoal. Então, a esteira é aquela que arrasta e a mulher é aquela que está sendo arrastada. Então, nós poderíamos dizer que a velocidade relativa é a da mulher que está sendo arrastada em relação à esteira que está arrastando ela. Tá bom? Agora, vamos adotar um ponto fixo, o solo. Então, quem seria a velocidade de arrastamento? É aquele que arrasta a esteira em relação ao solo. Professor, e quem seria então a velocidade resultante? O arrastado em relação ao solo. Observe que a velocidade resultante e o arrastamento sempre tem um ponto fixo no final. A diferença é que a velocidade resultante é quem é arrastado em relação ao solo e a esteira, que é o que arrasta em relação ao solo, é a velocidade de arrastamento. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos o carro em movimento e a chuva arrastada. O carro é o que arrasta e o solo é o ponto fixo. Então, vamos para a velocidade resultante. A velocidade resultante é de quem é arrastado, que é a chuva, em relação ao solo, que é o ponto fixo. Agora, a velocidade de arrastamento é aquele que arrasta, que é o carro, em relação ao solo. Professor. E a velocidade relativa é aquele que é arrastado, que é a chuva, certo? Em relação a quem arrasta ele, que é o carro. Observe que essa é a ideia da composição de movimento. Vamos aqui para a escada rolante, sempre adotando o ponto fixo solo, tá bom? Então, nós temos aqui que a velocidade resultante é de quem é arrastado, a pessoa,
em relação ao solo. Tudo bem? Agora, a velocidade de arrastamento é quem arrasta em relação ao solo. Opa! E a velocidade relativa é de quem está sendo arrastado em relação a quem arrasta, que é a escada rolante. Agora, o próximo exemplo é o rio, pessoal. O rio é um grande exemplo de velocidade de arrastamento devido à correnteza. Então, vamos começar com a velocidade resultante, de quem arrasta em relação a um ponto fixo. Geralmente, o ponto fixo são as margens dos rios. Então, a velocidade resultante é da pessoa em relação à margem, tá bom? Agora, a velocidade de arrastamento é quem arrasta, que é o rio, em relação à margem. Lembrando que tem que ter o ponto fixo. E a velocidade relativa é de quem está sendo arrastado, a pessoa, em relação a quem está arrastando, que é a correnteza, o rio. E o próximo exemplo é o avião, o ar e a terra como ponto fixo. Pessoal, vamos um detalhe importante. O arrastamento é quem está arrastando, que é o vento, em relação ao ponto fixo, que é o solo, a terra. E, por fim, a velocidade relativa é aquele que está sendo arrastado em relação a quem arrasta, que é o avião, em relação ao vento. Então, está aí os exemplos mostrando quem é o ponto fixo, em alguns casos, podem ser o solo, ou a terra, ou a margem de um rio. E o arrastado e o arrastamento vai depender da situação, tá bom? Vamos agora para o próximo tópico. Então, vamos agora para o segundo tópico, o princípio da independência dos movimentos, que é o enunciado de Galileu. Pessoal, o movimento de um corpo pode ser estudado como resultado da superposição, ou seja, da composição de outros movimentos que são independentes, ou seja, pessoal, não se interferem e que ocorrem simultaneamente, ou seja, vão ter o mesmo tempo. Então, o que significa dizer, pessoal? Que o movimento resultante, nesse caso, é o movimento relativo e o movimento de arrastamento. Então, ambos não interferem entre si. Ah, professor, não se interferem. E todos ocorrem no mesmo intervalo de tempo, tá bom? Então, o importante enunciado de Galileu para compreendermos movimentos compostos. Vamos então agora para os exemplos. Então, nosso primeiro exemplo é o movimento do barco em relação às margens. Vamos primeiro identificar a velocidade relativa, de arrastamento e a resultante. Então, pessoal, a relativa é aquela em relação que está sendo arrastada. Então, é o barco em relação à água que está arrastando. A de arrastamento é aquele que arrasta em relação a um ponto fixo. Então, é a água em relação à margem. E a resultante é aquele que é arrastado, que é o barco, em relação ao ponto fixo, margem. Está aí a ideia, pessoal. Então, está aqui, pessoal, ó, a velocidade resultante é quem é arrastado em relação ao ponto fixo, que nesse caso são as margens. A relativa é de quem é arrastado em relação a quem arrasta, que é a água. E a do arrastamento é da água, que arrasta em relação ao ponto fixo, margem. Então, observe que a resultante e a do arrastamento, ambas têm margem, que é o ponto fixo. A diferença é que a do arrastamento é a água que arrasta e a resultante é aquele que é arrastado. E a relativa não tem o ponto fixo, é aquele que é arrastado em relação a quem arrasta. Uma outra coisa interessante, a resultante ela é a primeira da relativa, olha aqui, barco, com a última da arrastamento. Tá certo? Observe aqui essa noção. Então, na questão, nós temos que identificar quem é a velocidade relativa, quem é a do arrastamento, quem é a resultante. Então, é importante identificar essa ideia. Certo? Vamos agora para o segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é o movimento da chuva em relação ao carro. Então, nós vamos ter três elementos: a chuva, o carro e o solo como ponto fixo, referencial fixo. Certo? Então, o nosso primeiro ponto é a velocidade relativa. E é aquele que está sendo arrastado, que é a chuva, e o carro que arrasta. Tá bom? Então, o segundo ponto é a de arrastamento, que é aquele que arrasta, que é o carro, em relação ao ponto fixo, que é o solo. E a velocidade resultante é aquele que é arrastado, que é a chuva, em relação ao solo, que é o ponto fixo. A mesma ideia que arrastamento e resultante tem ponto fixo no final. Então, vamos aqui representar. Está aqui, ó, velocidade resultante, a primeira, a chuva, que é da relativa, e a última, solo, que é do arrastamento. Lembrando que resultante e arrastamento sempre vão ter ponto fixo no final, estão relacionados a um ponto fixo.
A diferença é que a resultante é aquele que é arrastado, pessoal, é a chuva que é arrastada pelo carro, e o carro é aquele que arrasta, tá bom? A relativa é aquele que é arrastado em relação ao que arrasta. Vamos agora para o terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo é o movimento de avião em relação ao ar. Vamos então para os três elementos, que será o avião, o ar e o ponto fixo, que será a terra. Então, a velocidade relativa é do avião, que está sendo arrastado, em relação ao ar, que arrasta. Agora, a velocidade de arrastamento é aquele que arrasta, que nesse caso é o ar, em relação ao ponto fixo, que é a terra. Ah, professor! E a velocidade resultante é aquele que é arrastado, que é o avião, em relação ao ponto fixo, que é a terra. Então, está aqui, pessoal, a ideia. A velocidade resultante é o avião em relação à terra, aquele que é arrastado em relação ao ponto fixo. A relativa é o avião, aquele que é arrastado em relação a quem arrasta, e arrastamento, aquele que arrasta em relação ao ponto fixo. Então, está aí os exemplos. Vamos agora para uma aplicação. Vamos então para a questão. Um barco está com o motor funcionando em regime constante, sua velocidade em relação à água tem módulo 4 metros por segundo. Pessoal, é a velocidade do barco em relação à água. Então, essa aqui é a velocidade relativa de quem é arrastado em relação a quem arrasta. O barco em relação à água. A correnteza do rio movimenta-se em relação a margens, que é o ponto fixo, com 3 metros por segundo. Então, essa velocidade da correnteza, que é o rio, em relação à margem, é a velocidade de arrastamento, que é a velocidade de quem arrasta em relação ao ponto fixo. Determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem. Então, se ele pede essa velocidade do barco em relação à margem, de quem é arrastado em relação ao ponto fixo, ele pede a velocidade resultante em 3 situações distintas. Letra A, o barco navega paralelo no sentido da correnteza, chamado rio abaixo. B, o barco navega paralelo em sentido contrário da correnteza, chamado rio acima. E letra C, o barco movimenta-se mantendo seu eixo numa direção perpendicular à margem. Então, observe que, primeiramente, nós temos que identificar quem é a velocidade relativa, quem é a velocidade de arrastamento e a resultante. Para nós identificarmos isso, é só compreender o que nós falamos anteriormente. Tudo certo? Vamos então para a resolução. Então, vamos agora para a resolução. Então, aqui está a informação do texto, a velocidade relativa, 4 metros por segundo, que é a do barco em relação ao rio, a correnteza. A de arrastamento é 3 metros por segundo, que é da correnteza em relação à margem, e ele pede a resultante em 3 situações. Mesma direção, mesmo sentido, é o ângulo de 0 graus. Mesma direção, sentidos contrários, é 180 graus. E a letra C, formando o ângulo perpendicular, é o caso 90 graus. Bem, então, na letra A, nós temos aqui a representação do barco, a sua velocidade relativa em relação à correnteza, e aqui a velocidade de arrastamento da correnteza, estão na mesma direção e sentido. Vamos aqui representar a direção e sentido da resultante, vai ficar na mesma direção e sentido. Então, está aqui a direção e sentido da velocidade resultante. Ah, professor, então o barco vai seguir, tá certo? Na mesma direção da correnteza. Agora, o módulo, pessoal, ângulo de 0 graus, basta somar, que é o caso particular. Então, a velocidade relativa, então a velocidade resultante será a soma da relativa mais a de arrastamento. Então, vamos ter 4 mais 3. Então, a velocidade resultante será 7 metros por segundo em módulo. Tá bom? Agora, na letra B, nós temos o caso 180 graus, mesma direção e sentidos opostos. Observe que a relativa, aqui está para a direita, e o de arrastamento está para a esquerda, que é o da correnteza. Então, como o módulo da relativa é maior do que o arrastamento, vamos aqui representar então a direção da resultante. Vai ficar para a direção e sentido da relativa. Então, está aqui a velocidade resultante em direção e sentido. Vai conseguir vencer a correnteza, tá bom? Agora, o módulo 180 graus é o caso particular, que é apenas a subtração da maior menos a menor. Então, será 4 menos 3. A velocidade resultante será 1 metro por segundo. A letra C, que é o caso que
o barco está cortando a margem perpendicularmente, 90 graus. E a correnteza está na direção da margem. Então, observe que aqui, ó, arrastamento é a da correnteza, velocidade relativa é a do barco em relação à correnteza. Está aqui o 90 graus. Pela regra do paralelogramo, está unido origem com origem, nós fechamos aqui o paralelogramo. A direção resultante do barco, pessoal, nesse caso, ele não vai seguir direto. Então, o barco vai na diagonal. Ah, professor, então a velocidade resultante do barco é na diagonal. Tá certo, pessoal? Devido à velocidade de arrastamento com a sua velocidade relativa, tudo bem? E o módulo, como é 90 graus, é o teorema de Pitágoras. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser a relativa ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais a de arrastamento ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui que a resultante, aqui nós temos 25, raiz quadrada de 25. Então, a velocidade resultante será 5 metros por segundo. Ah, professor. Então, observe, pessoal, os três casos. Importante identificar quem é a velocidade relativa, a de arrastamento e a resultante. E lembrar dos casos particulares, pela regra do paralelogramo, e utilizar também os casos particulares do módulo, tá bom? Então está aí a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido essa aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.